O nosso convidado de hoje para o quadro Delicioso Almoce Conosco, que acontece sempre lá no restaurante La Plancha, da 209 Sul, é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a Abrazel DF. O Jaime Recena aceitou o convite e foi almoçar com a gente. Ele falou sobre sua vida profissional, sobre a sua história na cidade e muito mais. Então assista agora o nosso Almoce Conosco. No quadro de hoje, temos alguém que nasceu aqui em Brasília, né, Alex? Uma coisa meio rara a gente encontrar assim, um legítimo representante de Brasília, porque nasceu aqui mesmo. Bom, não que a gente não seja, porque a gente mora em algum lugar, mas estamos falando aqui do Jaime Recena, esse menino novo, que é presidente da Abrazel DF, um grande empresário também. Jaime, para quem está nos assistindo, os internautas, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida aqui em Brasília e depois você entra na sua biografia política. Bom, primeiro agradecer pelo menino, né? Eu já sou tão menino assim, já tenho 34 anos esse ano. Mas, enfim, sou um brasiliense, nasci aqui em Brasília. Enfim, toda a minha trajetória de estudante, profissional, foi toda aqui na cidade, né? Eu estudei uma parte em colégio particular, outra parte em colégio público. Me formei em comunicação social. Depois disso, enfim, sempre tive um espírito empreendedor, sempre fui empreendedor. Nessa época eu participei da sociedade da revista Roteiro, eu trabalhava no jornal Gazeta Mercantil, e é uma revista que fala muito de gastronomia, principalmente gastronomia e cultura. Maravilhosa, que a gente gostaria de aproveitar e elogiar, somos fãs. E isso acabou me aproximando muito desse nosso setor de bares e restaurantes, criando inclusive amizade com a maior parte dos empreendedores, dos donos, dos restaurantes, enfim, dos chefes de cozinha da cidade, das pessoas que trabalham nos bares e restaurantes. Minha primeira experiência empreendedora nesse ramo foi com a azulejaria. Depois da azulejaria tive uma boate que chamava Hit. E depois, agora, mais recentemente, o Parrilha Madrid. Que a gente já gravou muito Almoce Conosco, fomos muito bem recebidos. Já tivemos lá bastante, foi muito bom para nós e acho que para vocês também. Foi muito legal. Conta um pouquinho da sua vida pública. Bom, aí, enfim, nesse período que eu comecei a atuar mais forte no setor de bares e restaurantes, área mais ligada ao turismo de Brasília, eu acabei sendo convidado pelos pares nossos, enfim, pelos amigos do setor para ser candidato em 2010. Então fui candidato a deputado distrital em 2010, tive uma quantidade razoável de votos, quase 2.000 votos para uma primeira experiência. Né? E logo após, enfim, esse processo, estava começando um processo de eleição para presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que eu sou presidente hoje. Cumpri meu primeiro mandato de 3 anos. No meio desse mandato, recebi o convite do governo do Distrito Federal para assumir a administração do Lago Norte, o bairro que eu moro desde que nasci, praticamente. Então foi um período muito gratificante. Findado esse período, eu voltei para a Abrazel. Isso. E como que a Abrazel se mantém, Jair? Bom, a Abrazel, ela hoje se mantém com as contribuições dos associados, então cada associado contribui mensalmente com a entidade, e a gente realiza algumas ações ao longo do ano que a gente também capta patrocínio. E é redundante, quer dizer, qual é a diferença entre o Sindobar, que é o sindicato patronal do setor, e a Abrazel, que é uma associação do setor? Bom, você tem diferenças no conceito da figura jurídica. O sindicato tem uma figura jurídica estabelecida de sindicato e a Abrazel é uma figura jurídica de associação pura e simplesmente. Então não recebe a verba sindical. É óbvio que as ações comerciais, nós temos o Festival Brasil Sabor, o sindicato realiza o Roda de Boteco, então cada um tem os seus produtos comerciais para movimentar o mercado, movimentar o público. No mais, o trabalho é praticamente o mesmo, porque nós trabalhamos juntos quase todas as ações que são de importância para o setor. Então você que está nos assistindo, fique ligado, porque o Jaime Recena vai continuar falando de projetos e também da Feira Sabor Brasil, que foi um sucesso e que a gente deu aí um espaço bem grande no programa Tendências e Negócios há um tempinho atrás, é claro. Fiquem ligados, voltaremos já já. Então, voltamos no nosso quadro Almoce Conosco e a gente queria saber dessa feira maravilhosa que encantou Brasília.
Bom, esse ano a gente resolveu inovar mais uma vez na abertura do Festival Brasil Sabor. E seguindo um pouco uma tendência que a gente já vem reparando desde o ano passado, de alguns eventos de chefes cozinhando ao ar livre, enfim, na rua, em quadras comerciais e tal. Metade dos restaurantes que estão participando do festival foram para o Parque da Cidade, então assim, a gente escolheu também um local a dedo, foi no Parque da Cidade, porque a gente queria também juntar o conceito de... São dois ícones de Brasília, né? A gastronomia em Brasília é uma coisa muito forte e a presença do verde, da questão da sustentabilidade, Brasília tem muito a ver com isso, tem muita ligação com isso. Então, Jaime, os números da feira. Bom, na feira a gente teve, nos 3 dias de evento, eu estimo que pouco mais de 30 mil pessoas passaram por lá. Em volume de pratos que foram comercializados, a gente ultrapassou os 60 mil pratos, porções que foram comercializadas lá durante esses 3 dias, né? Então foi um evento que impactou bastante, que o público gostou muito, né? Então a ideia da feira gastronômica foi já para ela acontecer uma semana antes do início do festival, para aquecer o cliente, para o cliente já ficar envolvido e prender ele pelo estômago, que é o mais importante. Agora, com parceiros bons, assim, eu sei que vocês devem ter projetos e bandeiras importantes, não só para os seus associados, mas para atrair outros, né? Quais são elas? Bom, hoje a gente luta muito para melhorar o ambiente de negócio do nosso setor. Hoje eu faço parte de uma geração que está deixando de empreender. Tamanha é a burocracia para você abrir um negócio nesse país. Tamanha é a dificuldade e as altas cargas tributárias, trabalhistas. Então, a gente precisa voltar para um modelo que esteja muito focado no sucesso das micro e pequenas empresas. Hoje, as micro e pequenas empresas são responsáveis já por 20% do PIB nacional. Hoje, no setor, na arrecadação das empresas optantes do Simples, o setor de alimentação fora do lar é o principal arrecadador desse setor. Então, e emprego? Como que o setor emprega? Bom, hoje a maior quantidade de empregos hoje no país são gerados da micro e pequena empresa. A união das micro e pequenas empresas no país gera uma infinidade de oportunidades de empregos. E vocês têm um projeto chamado Cidade Viva, que é exatamente para poder abordar, dar condições dessa pessoa no local, né? No domicílio. Cidade Viva é um projeto que pretende discutir a cidade que nós queremos viver no futuro. Então você traz para uma discussão que tem como centro a nossa atividade, mas o que a gente quer da questão da mobilidade? O que a gente quer da sustentabilidade? Como é que a coleta de lixo pode ser melhor? Como é que o transporte público pode ser melhor para poder atender melhor o cliente e também o trabalhador? E cuidar de quem trabalha é automaticamente cuidar do cliente. Porque se você tem um funcionário mais feliz, mais contente, ele vai atender melhor o cliente. O cliente vai consumir mais, o empreendedor é uma cadeia que se alimenta. Então, Jaime, obrigada aí pela sua participação aqui no nosso quadro. Espero ter você de novo aqui em breve. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado o convite do Tendências e Negócios. E sempre que for convidado, estarei aqui com o maior prazer, com a maior felicidade, que é muito bom ter esse bate-papo descontraído. Nesse domingão, e com esse público que é show de bola. Eu concordo com você. Então, olha aí, Jaime Sena aqui no nosso quadro Almoce Conosco. Até o domingo que vem, gente. Até mais.